Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adé, está no ar o podcast do Quinto Vento, o seu podcast sobre o Atlético Paranaense. Você pode acompanhar a gente aí tanto pelo YouTube quanto pelos agregadores de podcast, como Deezer, iTunes, Spotify. É só procurar o Quinto Vento que você encontra a gente. Você pode participar também do nosso grupo de WhatsApp. É só entrar em bit.ly/OQV no Zap. Ou mandar, ou o link tá na descrição aí, já que eu não sei falar ele. E mandar áudio pra gente lá. Toda segunda-feira a gente pede áudio. Não é o caso de hoje, mas a gente pede o áudio normalmente lá. E pra participar do resto das coisas do grupo lá. Sim. Ajude a gente. Marcão, tudo bem? Tudo bem. bit.ly/OQV no Zap. No Zap, isso. OQV no Zap. Tem que escrever tudo isso. É o link do grupo no Whats. Salve, Adé. Todo mundo dos agregadores também do YouTube. Hoje vamos falar de uma coisa que estamos acostumados a vencer. Já dá pra falar assim. Falou. Que é a Copa Somos Sul-Americana. os maiores brasileiros vencedores. Só que hoje o programa vai girar muito em torno de como foi a campanha de 18, como foi a campanha de 2021 e tudo que, enfim, teve de bastidores em uma, teve de bastidores na outra. A gente vai fazer aqui um bem bolado com os dois times ideais, um comparativo, quem que é melhor, quem que é pior. Isso, a gente vai chegar no fim com um time mesclado aí, então já pega o teu... já abre aí a caixinha de comentário para você fazer o time junto com a gente. A gente vai comparar os dois times titulares das finais, que foram basicamente os times ideais aí das duas campanhas. A gente vai fazer um 11 final. Exato. E também falar um pouquinho de grandeza, falar um pouquinho do que representam esses dois títulos e o que vem agregado a esses dois títulos, né? Como competições adjacentes, vagas em Libertadores, participação em mais torneios internacionais. Enfim, tudo que gira em torno da Copa Conmebol Sul-Americana, que agora tem o Atlético como principal brasileiro, como o brasileiro que mais venceu, o único que venceu 2 vezes. E daí eu já quero começar falando um pouco sobre isso. A gente, em pouquíssimo tempo, de 18 para 21, a gente ganhou 2 títulos que podem falar que é a segunda divisão da América, pode falar o que for, mas todo mundo queria ter. O Flamengo é um grande exemplo que não tem, chegou numa final e perdeu. Então, todo mundo que disputa quer ganhar, todo mundo que é eliminado fica puto, cai técnico, sempre segue sendo a mesma coisa. Pra mim, depois daquela pataquada do cara do Galo lá aquela vez, eu acho que todo mundo já perdeu o argumento, né? Exato. E é um campeonato que, além de dar muito dinheiro, e o Atlético se beneficiou disso, em 2019, logo após, conseguiu contratar alguns jogadores, conseguiu manter o time, ele dá um bom calendário e o prestígio. Cara, o que você pensa sobre isso? Na minha opinião, o Atlético encontrou a competição que é do tamanho dele, e já nesse comparativo entre os 2 anos, a gente vê 2 times muito diferentes, né? Mas que tem o DNA do Atlético e que também chegam a ser campeão com uma... Enfim, com uma... pompa, assim, sabe? Que chega num momento bom ali do título. Ia ser a primeira vez que eu ia lembrar uma palavra pra você. Sabe? Às vezes acontece isso. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que, como eu falei, é a competição do Atlético, tem a cara de Atlético. Eu acho que tem competições que o título muda o tamanho do clube, né? Então, assim, a gente vai relembrar de 2018, vamos passar pelos jogos, e, cara, assim, a gente precisa, depois de 3 anos aí, quase 4 anos, muito vencedores, a gente precisa se colocar no lugar do atleticano quando que foi o primeiro jogo aqui? Não sei se eu vou conseguir pegar, mas sei lá, em janeiro de 2018, né? Quem era o Atlético Paranaense em janeiro de 2018 e o que o torcedor do Atlético vislumbrava para os anos em janeiro de 2018, né? Então, assim, eu acho que é legal fazer esse exercício, porque a Sul-Americana, ela traz um crescimento para o Atlético dentro da América que era o que estava faltando até aquele momento. A gente já vinha participando do Libertadores, a gente sempre jogou Sul-Americano, mas esse título ele vem para mudar o Atlético de patamar realmente
Daí a gente foi campeão brasileiro e acho que esse título de 2021, ele é um título já para marcar o nosso lugar. Agora a gente tem que ganhar uma Libertadores para dar o próximo passo, entendeu? Então eu acho que a gente, com a Sula de 2018, a gente subiu um degrau, né? Com a Sula de 2021 a gente cravou os 2 pés nesse degrau. E agora o nosso próximo passo é conseguir ganhar uma Libertadores. Lógico que assim, o Atlético ganhar mais uma Sula seria maravilhoso, né? Continuar ganhando as coisas aí seria maravilhoso. Mas pro Atlético dar mais um passo rumo à grandeza extrema, que eu acho que é o que o Petralha fala, que é um título mundial, é ganhar a Libertadores, até porque é o que faz jogar um mundial. Mas assim, eu acho que a gente já tá nesse nível dos grandes e vai ser sempre um dos grandes da Sul-Americana, sempre que a gente jogar. Eu acho que a gente bota medo nessa competição, e por isso que eu falo que é a competição com cara de Atlético. A gente tem colocado medo nos adversários quando a gente disputa essa competição. E eu acho que é uma coisa que, como você falou, a gente cravou os 2 pés ali no degrau de... somos um time grande, tenham medo da gente, não queiram cruzar com a gente numa Libertadores. E é isso que a gente tem que inspirar nos adversários. Era uma coisa que o Atlético tinha muito a síndrome do que sempre apanha, porque era o que sempre apanhava. Sempre chegava e não dava, chegava na final e perdia, ficava no meio do caminho, não ganhava, não conseguia eliminar os grandes clubes. E a partir de 2018 isso muda. Claro que a gente não vai falar que a eliminação do Atlético contra o Fluminense em 2018 é uma eliminação nossa, o Atlético eliminou um clube grande. Naquela altura do campeonato, o Atlético tinha muito mais time que o Fluminense e o Fluminense brigava para não cair. Então o Atlético não foi que nem a eliminação do Flamengo em 2019 na Copa do Brasil, que é uma eliminação que vem posterior a esse título e que carimba muito esse time copeiro, esse time que a gente se acostumou a ver a partir de 18. Então essa cravada de pé e esse alçar voos maiores, chegou o momento do Atlético. Mas eu acredito que se porventura a gente, por exemplo, acabar caindo, ficando em terceiro no grupo, pega um grupo pedreira na Libertadores, ali um negócio meio grupo da morte, e acaba ficando em terceiro, por exemplo, eu já acho que a gente entra na Sul-Americana de novo como condição de ser tri daí. Enfim, eu acho que o Atlético encontrou a via mais fácil, entre aspas, para ir para Libertadores quando não conseguir pelo Campeonato Brasileiro, que agora tem 200 vagas, ou quando não beliscar uma Copa do Brasil, que a gente sabe que é um pouco mais difícil. Mas já pegando o gancho também do que uma outra coisa que você falou, o que era o Atlético lá no primeiro jogo? O que você pensava do Atlético lá no primeiro jogo da Copa Sul-Americana de 2018, que foi dia 12 de abril de 2018. Eu, pra ser bem sincero com você, neste dia específico, eu falei: o Atlético é o melhor time do mundo. O Atlético meteu um 3-0 lindo em cima do Newell's, que podia ter sido 7-8. Acho que o melhor jogo do Fernando Diniz, sob o comando do Atlético. Um dos poucos bons jogos, que aquele começo, foi bem no começo dele, então ele tava muito bem, o Atlético tava jogando por música. Foi um 3-0 que eu falei, acho que vai dar. Claro que não dá pra ser completamente hipócrita e falar que depois, com tudo que se sucedeu do Fernando Diniz, a gente falou, não, com certeza vai dar. Mas acho que esse jogo especificamente, falei, vai dar. Mas daí no jogo da volta eu já falei, meu Deus do céu, se a gente passar vai ser... que foi o 2-1, que a gente quase foi eliminado. Eu vou falar uma coisa baixinha aqui, esse jogo a nossa torcida foi engolida pela torcida do News Old Boys. Eu nunca vi uns caras fazerem tanta festa e fazer tanto barulho com o time levando uma saraivada dentro de campo. Cara, é o que eu lembro desse jogo, assim, lógico que os gols, vamos relembrar, foram de Guilherme, Pablo e Nicão. O que os caras fizeram na Baixada foi incrível, cara. Os caras levaram uns bumbos gigantescos lá e é isso que eu lembro, assim, desse jogo. O Atlético realmente jogou bem, mas os caras não pararam em momento nenhum, né? Que loucura. E no jogo de lá também, no jogo da Argentina, foi bem impressão. Eu lembro que o Atlético quase conseguiu fazer a façanha de ser eliminado, de levar outro 3-0 ali e ir pros pênaltis. Mas enfim, é um confronto que esse contra os Newell's, que eu lembro da gente ter eliminado antes disso o River, naquela também sul-americana de 2006, e o Atlético não teve muitos confrontos contra argentinos, e eu acho, teve os dois com o Vélez na Libertadores de 2014, que nem é bom lembrar, a gente levou 2 pau deles,
E depois, daí posterior a isso, mas o Atlético não tinha tido muitos confrontos contra argentinos. E pra mim é a escola mais difícil de se enfrentar. Até os times ruins deles são bons e enchem o saco, como era esse News Old Boys. Ele foi um time que no primeiro jogo, beleza, não conseguiu jogar, mas no jogo da volta, com a torcida e tudo que tem da mística do time, eles acabaram quase conseguindo encrespar pro Atlético. O Atlético conseguiu fazer um gol ali com o Nicão, num passe do Renan Lodge, e se classificou. E depois, pegando essa linha de pensamento do time cascudo como adversário, a gente elimina o Peñarol num jogo que o Atlético ganha o primeiro jogo contra o Peñarol de 2-0, mas é sempre bom lembrar que a gente tava com um jogador a menos nesse jogo. Foi expulso no primeiro tempo. E a gente teve sorte que o goleiro dos caras saiu numa bola nada a ver lá do Marcelo. Quem foi expulso? Eu não me lembro quem foi expulso. Foi o Wanderson? Eu acho que foi o Wanderson. Eu fiquei com medo de falar Wanderson porque pra mim... É o que me veio na cabeça aqui. Daqui a pouco a gente descobre. É isso mesmo, Wanderson. 2 amarelos no primeiro tempo. Um aos 39 e outro aos 45. Fantástico. Levou um seguido do outro. Depois o Peñarol teve outro jogador expulso, mas no final do jogo. Então a gente... ele ganha de 2-0 com autoridade, e nesse momento era um Atlético na temporada que tinha só o Marcelo Cirino jogando. O Marcelo Cirino tinha voltado, tinha acabado de voltar. Eu lembro que o Atlético estava muito, muito mal, e o Marcelo Cirino chegou em outra rotação, assim, tipo, era o melhor jogador do Atlético de braçada, assim, né? E a gente elimina o Peñarol nessa toada, que aí, pra mim, é o começo do Thiago Nunes. No 4-1 com o Peñarol fora de casa. Você acha que esse foi o melhor jogo do Atlético, esse 4-1 fora de casa, nessa Sula? Nessa Sula, com certeza. Nessa Sula, com certeza. Porque depois a gente teve até o do Fluminense, que foi um bom jogo, mas esse jogo foi 4-1 e o Atlético não sofreu. O Atlético dominou amplamente, fez um gol com 4 e fez um gol com 90 e poucos, que foi o do Bruno Guimarães o último. Então, jogou o jogo inteiro, foi tranquilo o jogo, assim, acho que nem quando os caras fizeram o gol a gente se assustou. Foi um jogo que o Atlético dominou bem. Acho que pra mim, de toda a campanha, até dos jogos em casa, esse foi o melhor. Porque, sei lá, as duas finais eu não achei que o Atlético jogou bem, mas a gente já vai chegar lá. Depois a gente enfrenta o Caracas, daí acho que... Você falou ali quem que fez os 4? Não, pode... Léo Pereira, Marcinho, Nicão e Pablo. Léo Pereira, Marcinho, Nicão e Pablo. E no primeiro jogo foi Marcelo Cirino e Pablo. E daí a gente pegou o Caracas. Aí, num momento da temporada onde o Atlético já estava muito bem, já tinha chutado para longe a questão do rebaixamento e estava crescendo. Que a gente deu no Diniz, né? Exato, e veio uma coisa paralela à outra, né? E daí o Atlético acho que passa com muita tranquilidade. O que tem de diferente de falar aqui do Caracas é que eles estavam num momento político esquisito lá, com umas manifestações. Esse jogo que o Atlético levou comida, né? Exatamente. Então, água. Foi um jogo, acho que o que teve de diferente foi isso. E daí vem pra mim o meu jogo preferido da campanha. Os gols. Os gols. 2 do Veiga, hein? Isso é bom lembrar, os 2 gols do Veiga lá na Venezuela. E você vai falar da volta ou você vai falar já da... O que você ia falar? Não ia falar nada. Não, ia falar... E os outros dos 2 gols na volta, 2-1, Marcelo Cirino e Renan Lodge. E daí tem, pra mim, o meu jogo preferido de todos, que é o contra o Bahia, que é o que o Bahia mais chorou, o né? Jair, né? O Jair. Era pra ser o meu Jair, o jogo do VAR, o jogo da ida. Eles tiveram 2 gols, né, anulados, por causa do VAR, bem anulados, que fique registrado mais uma vez. 2 gols bem anulados pelo VAR. E o Atlético ganhou com o gol do Pablo La Espírita. E se não bastasse... Golaço, né? Que a bola coisou, ele bateu de primeira. E foi acho que o único chute que o Atlético deu no gol no jogo. Então pra você ver como era pra ser mesmo o Atlético campeão. E na volta o Atlético complicou, jogou muito mal, perdeu com o gol do... não lembro se foi contra, se foi daquele zagueiro loiro, Douglas Grolli. Enfim, levou um gol lá, perdeu tirando o jogo do News, essa foi a única derrota em casa, né? Então 2 derrotas na competição, essa foi uma delas. E daí passou nos pênaltis, com os caras errando 2 pênaltis lá, Zé Rafael, meu amigo, errou um pênalti lá, enfim, aquela galera que a gente conhece. Acho que o Vina errou o outro, não me lembro se o Vina jogava no... Não me lembro. Era um ex-jogador do Atlético, Edgar Júnior, desculpa. Eu acho que nesse momento, cara, a torcida já começou a olhar e falar, cara, eu acho que dá pra gente coisar, né? Porque eu lembro que daí o Atlético só tinha chego até a semifinal antes e a gente já tava
igualando a melhor campanha até o momento, né? Que tinha sido em 2006. 2006 contra o Pachuca, que a gente foi eliminado. Que daí, então o Atlético, acho que a torcida daí ligou uma coisa e falou, cara, o time tá jogando bem, fora esse jogo bosta contra o Bahia, mas o time tava indo bem no Brasileiro, cara, eu acho que dá pra gente olhar sorte, com carinho, né? A sorte que envolveu esse jogo do Bahia. Sim. O Atlético teve muita sorte, acabou, enfim, perdendo, mas ganhando nos pênaltis ali, toda a questão, as polêmicas envolvendo o VAR, enfim, foi jogo de campeão. E depois, uma vitória com muita autoridade em cima do Fluminense, um 2-0 na Arena e um 2-0 fora de casa, 2 vitórias. Os gols na Arena foram do Lodge e do Rony de cabeça, com 1,60 m, obrigado Fluminense. E no Maracanã, gol do Nicão e gol do Bruno Guimarães. Acho que o Atlético passeou nesses 2 jogos. O Atlético levou muita torcida, o que teve de legal também no Maracanã, que o Atlético levou muita torcida pra lá, né? O Atlético realmente, eu acho que até o 2-0 não faz jus ao que foi o jogo contra o Fluminense, porque realmente o Atlético foi com um resultado bom e o Fluminense não deixou o Fluminense jogar. O Atlético foi amplamente superior e fez valer aí com 2 gols no cão, né? Sempre ele dando essa abertura e daí um gol de contra-ataque com o Bruno Guimarães. Exato. E daí chegamos na final. Eu pensava assim, cara, nesse dia aí, o dia quando a gente tava contra o Bahia, eu falava assim, cara, se a gente passar pelo Fluminense, a gente é campeão. Eu pensava. Que eu pensava que o Fluminense era melhor que o Júnior Barranquilla naquele momento. Porque o Júnior, é bom lembrar que o Júnior Barranquilla, esse time de 2018, é o melhor Júnior Barranquilla de todos os tempos, né? Então não era um time que tinha muita história, tanto que vários jogadores, quase todos os principais, foram vendidos depois. Então não era um time de muita história, não era um time que botava muito medo, assim. Então eu, na minha ignorância, eu falava, se a gente passar pro Fluminense, a gente é campeão da Sul. Daí veio o Júnior Barranquilla. Exato. E acabou passando do Fluminense e passando do Júnior Barranquilla, mas daí pra mim o Atlético não foi bem na final. Era pra ser campeão mesmo, mas a gente hoje em dia já pode falar, o Atlético jogou mal. Uma coisa que eu lembro, cara, eu sempre que falo, eu falo, caralho, é verdade, que os caras perderam um pênalti na ida também. Na ida, no travessão, o cara chutou lá o volante. É uma coisa que eu nunca lembro, assim, sempre que falam, eu falo, caralho, é verdade, que teve um gol bonito do Pablo, né? E a gente conseguiu saiu de lá com um empate, porque os caras perderam um pênalti que podia ter sido pior. Eles perderam 4 pênaltis em 2 jogos e mais a decisão de pênalti. Então eles tiveram ali, eles tiveram 6 pênaltis para serem cobrados nesse tempo e eles perderam 4 de 6. Péssimo, graças a Deus. Mas enfim, isso explica muito da sorte de campeão, né? A gente falou ali contra o Bahia. E, pô, vocês sabem o enredo, né? Fantástico, o cara me perde um pênalti aos 5 da prorrogação, tava todo mundo morrendo, infartos e a galera louca, e incrédulos. Esse jogo eu acho que enganou um pouco a galera, porque o Pablo fez o gol. O primeiro, né? Fez 1-0. Logo no começo, né? O Atlético falou, porra, o torcedor, né? Pô, saímos ganhando, agora vamos ganhar esse jogo aqui. Mas e sentiu muito o gol. Quando leva o gol, a torcida dá uma esfriada. Que eu acho que é isso que a gente vai aprendendo também, o time vai aprendendo, né? Esse negócio de... aconteceu isso contra o Flamengo em 2013, cara. Levou o gol de empate do Amaral lá na Vila Capanema. O time, a torcida sentiram demais, assim, como se não tivesse mais o que fazer, tá ligado? Como se o Atlético tivesse levado o 4º gol, assim. E aconteceu nisso também, mas com um desfecho diferente, né? Exato. E daí a gente foi pros pênaltis, ganhou nos pênaltis com a gente, enfim, Bergson, Jonathan, eu Rafael acho Veiga, que até hoje o Lodge pensa, cara, que bosta, né? Podia cara, ter sido quando eu. Foi ele, cara, tinha que ser ele, né? O cara, a gente já com aqueles negócios de, pô, vai ser vendido, o cara é muito bom, piada base. E eu lembro que eu olhei pro lado e falei, tinha que ser ele, vai ser ele que vai resolver. Pau, pra fora. Pra fora. E cara, eu queria... Você fez uma boa colocação pra falar do time dos caras. O time dos caras era um time muito bom. Eles tinham o goleiro Vieira, não conheço muito bem, Pedro Rita na lateral, Pérez, Gomes... esse Fuentes, que é o lateral esquerdo, ele também perdeu um pênalti. E ele é um jogador que, se não me engano, foi pra Europa depois. O Cantilho, que tá no Corinthians, que é um excelente volante. O Barreira, que a gente quis
quis por tanto tempo. Arlan Barreira quase veio parar no Atlético e tudo. Enfim, um bom jogador também. Luiz Dias na ponta, que joga no Porto hoje em dia, foi vendido para a Europa. Eles tinham o Theo Gutierrez na frente, que era um excelente atacante. Eles tinham o Ione Gonzalez, que entrou no segundo tempo. Então, não era um time de se matar com a unha, era um time forte. E o Atlético, por mais que penou, conseguiu fazer valer, né? Fazer a camisa pesar no momento decisivo. E, enfim, deu início a uma grande era vitoriosa. E o que veio depois é muito por conta dessa campanha sofrida. Um dos maiores dias da história, eu acho, do Atlético, cara. Um dos dias Sim. mais loucos, assim. Tanto por ser o primeiro, por a gente estar na primeira final ali, grande, depois de vários anos. A gente lembrava de Libertadores, ainda que a gente tinha perdido. Então, quem foi, com certeza vai guardar esse dia pra sempre, né? Você que foi nos dois, principalmente, também. E um dos grandes dias, cara. Eu lembro que saí do corpo e entrei no corpo várias vezes, estava desde as 2 da tarde lá na frente. Foi a última decisão da Sula que um time poderia ser campeão em casa. É importante a gente falar isso também, né? Então, a gente ganhou os 2 modelos de campeonato. Isso, né? Diferente do que a gente vai falar agora desse ano. Tinha a possibilidade de ser campeão e logo em 2019 já não valia isso. Então, foi um dia que dificilmente vai ser repetido, né? Porque tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana são em campo neutro, né? A não ser que o cara dê sorte do campo dele ser o campo da final. Mas que a gente ainda tem isso com a Copa do Brasil, que eu espero que a CBF não invente moda, mas esse foi um dia legal demais lá na Arena da Baixada. Exatamente. E, cara, a mística de ser um título grande depois de 2001 também, é muito tempo esperando, ganha o Paranaense, mas você sabe que não é a mesma coisa. E é um jogo que, acho que foi, a final da Sul-Americana pra mim foi o único jogo que o jogo me deixou sóbrio. Eu tava bêbado antes de começar e tudo mais, mas começou a chegar perto da hora do jogo, eu continuei bebendo, mas também tava muito calor, né? Eu posso ter suado tudo que eu bebi, mas foi começando a chegar perto da hora do jogo, o jogo começou, foi se criando um clima dentro de mim ali, ansiedade e tudo, que eu acabei acho que não podia cerveja também dentro do estádio. Dentro do estádio? Eu não me lembro se podia ou não, mas eu acho que também, que depois a gente ficou 15 horas dentro do estádio e... Pode ser também. Eu não me lembro de beber. Eu acho que não tinha. Eu acho que não tinha. Mas eu fiquei bebendo até a hora que eu entrei no estádio. Eu fiquei das 2 até as 9 da noite. Só que o jogo foi deixando assim, tranquilo, nervoso, e foi passando o porre ali ao longo daquele nervosismo, até chegar naquele pênalti desnecessário aos 5 da prorrogação. Mas que bom que o Jarlan Barreira. É a única contratação, se ele chegasse no Atlético, seria chegar como ídolo já, né? Ele deu um título pro Atlético. Ele deu um título pro Atlético. Vamos passar agora rapidamente, porque tá mais vivo na nossa memória, né? Vamos passar o que o Atlético fez na de 2021, antes da gente fazer esse 11 contra 11 aí. Lembrando que teve essa mudança, né? Teve 2 mudanças importantíssimas, tanto a final sendo em jogo único em campo neutro, quanto passar um só de cada grupo e entram os terceiros da Libertadores. Então, uma fase de grupos com muito menos chance de erro, que você precisa fazer praticamente uma primeira fase perfeita. O Atlético quase não fez, né? A gente citou que chegou um momento que todos os times podiam passar no último jogo e a gente conseguiu lá. O Atlético ganhou na primeira fase, ganhamos no Equador fora de casa com gol contra os caras, Francisco Fridzewski, o nome do cara que fez o gol do Alcas. Atlético 1-0 Metropolitano em casa, gol do Renato Kaiser. Melgar 1, Atlético fora. Esse jogo a gente perdeu e daí foi um erro que a gente tava era um adversário, né? Lógico que todos ali são adversários diretos, né? Mas era um dos melhores times e tal. Então e só passa um, né? Que isso, é o mais exatamente difícil. Ganhamos daí no Metropolitanos fora de casa. Isso acho que daí fez a gente voltar ao jogo, né? Porque realmente a gente perdeu um jogo e tem mais um fora de casa. A gente precisa recuperar esses pontos, né? Porque não é aquela coisa que
a gente pode jogar fora. A gente conseguiu ganhar lá na Venezuela com o gol do Vitinho, que é importante que a gente fale também, que a gente vai fazer o 11 aqui, que jogou a final, que foi o ideal depois, mas o Vitinho foi importantíssimo na Sul-Americana, tanto que foi o artilheiro do Atlético. Daí a gente veio pra casa e ganhou do Melgar, gol do Kaiser de novo. Kaiser muito importante também, quando Sim. você analisa esses 1x0, 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 sempre tá o Kaiser brocando e tudo, então ele deu alguns pontos nessa primeira fase pro Atlético, alguns gols decisivos. Daí a gente passeou em casa com 4x0 contra o Alcas. Precisava ganhar, né? Christian, Abner, Vitinho e Carlos Eduardo fez o último gol do Alcas, então foi um jogo pra gente ficar mais tranquilo também, pra mostrar que a gente tava num nível um pouco mais superior, né? Jogo de despedida do Lúcio. Se você quiser ver, a gente gravou um podcast só falando do Lúcio. Então, alguns programas atrás, se você quiser ver, também está disponível aí. Desse jogo. Esse foi a despedida dele, Atlético 4, Alcas 0. Jogou 3 minutos, né? Saiu com 3 minutos. Foi por causa desses 3 minutos que ele ganhou uma medalhinha, né? Exatamente. Tem a medalhinha lá. Oitavas de final, América de Cali 0, Atlético 1. Ganhar fora de casa é muito importante também. Lembrando que agora a Conmebol acabou com o gol fora de casa, né? Tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores. Mais uma coisa para deixar essa campanha e esse título mais difícil ainda, né? O que você acha? Você acha que é mais difícil ter gol fora de casa? Na campanha do Atlético aqui, era mais difícil, porque a gente vai chegar no jogo da LDU. Mas eu acho mais justo não ter o gol fora de casa. Eu não acho que isso seja... Porque daí o time também... Eu acho que deixa o jogo um pouco mais aberto, né? Então, mas depende. Porque daí se o time que tá jogando fora de casa faz 1x0, ele fica lá entulhado atrás, exatamente. Depois ele joga pelo empate no jogo. Então eu não sei. A tentativa é de fazer sair mais gols, né? Mas eu acho que no fim das contas, na prática, não se deu assim. Eu prefiro sem... Vai ter muito mais pênalti também, né? Na teoria. Vai ter muito mais decisão de pênalti. Então daí a gente fez com o gol do Nicão, América de Cali 0, Atlético 1. Daí 4x1 em casa. Então essa foi uma fase tranquila aí que o Atlético fez. Aí o Vitinho de novo. 2 vezes o Vitinho, né? O Nicão e o Canezinho fazendo aquele gol que ele fez como se ele fizesse todos os dias na vida dele. Aquele gol do Canezinho, mas foi um golaço. Daí eu acho que os dois grandes confrontos, né, do Atlético na Sul-Americana, a gente perdeu pra LDU fora de casa com um gol, o nome do cara é Djorkaeff Reasco, o cara que fez o gol, e daí a gente veio aqui tendo que não podendo levar gol, né, que é essa questão aí. E já levando no primeiro tempo. Exatamente. E a gente conseguiu levar 2, mas o Atlético com um dos dias mais inspirados, acho, da história da vida do Christian, ele virou muito sozinho, né? Fez 2 gols em 4 minutos. E o Bissoli, daí, continuando, fazendo 2 gols também em 8 minutos aí no segundo tempo. Daí. O legal, pra mim, esse jogo é o jogo da competição. É o jogo. Aí foi que acho que acendeu aquela. Se é aquele 4x1 do Peñarol em 2018, aqui é esse 4x2 contra o LDU. Porque os heróis da noite foram Christian e Bissoli. Eu acho o Christian um excelente jogador, por mais que seja um pouco vagalume, né? Faz um brilho aqui, daí se apaga um tempão. Mas eu acho que ele ainda vai ganhar mais constância e vai evoluir bastante. O Bissoli eu gosto dele, mas é muito mais improvável, né? O cara tava lá no Cruzeiro, encostado, veio pro Atlético, voltou porque a gente precisou, o Babi se machucou e fez 2 gols no jogo mais importante. Então, assim, é um negócio que era pra ser mesmo campeão e a gente fica nervoso até o final, mas esse tipo de jogo aqui já meio que diz assim, olha, vocês vão ser campeões porque é muita diversidade. O Atlético acho que só esteve classificado depois que fez o gol do Bissoli. Em nenhum outro momento do confronto, desde que começou o jogo lá no Equador até o final na Arena, o Atlético acho que ficou 10 minutos classificado, 15 minutos classificado, se tanto. Então, um jogo assim que impôs muito respeito por parte desse grupo e acho que fez os jogadores acreditarem também. Acho que eles, o Atlético em nenhum momento viveu um excelente momento no ano, acho que só no começo ali, que era líder do campeonato, estava nos mata-matas. Então, acho que é um jogo que pros jogadores também é muito, muito legal, eles têm muito carinho nesse jogo. Exatamente. Daí a gente foi
que é um negócio do Peñarol, né, que a gente falava, pô, já tiramos, e eu tava com medo, eu falei, cara, esses caras não podem subestimar o Peñarol, tem que jogar sério. E a gente conseguiu ganhar as duas, continuou sendo uma coisa... Cara, 2 minutos de jogo, o Teransdown faz um jogo de bicicleta nos caras, daí beleza. Daí o Pedro Rocha fez o gol na ida, 2-1, daí 2-0 na volta, Nicão e Pedro Rocha de novo. E daí a gente já foi pra final com o Red Bull e ganhamos de 1-0. Nicão importantíssimo, legal a gente citar também o Christian aí, né, esses caras aí que a gente vai colocar depois. Talvez a gente vai falar menos do Bissoli, né, porque como a gente mostrou aqui, ele voltou, fez os 2 gols, mas depois não fez mais gols. Mas ótima campanha do Atlético. Agora chegou o momento, Marcão. A gente tem uma primeira diferença já, que a gente jogou com 3 zagueiros vai ter uma comparação injusta aí. Então a gente vai ter que comparar um zagueiro com o primeiro volante aqui, mas só pra gente citar, anota aí com a gente também e mande o seu nos comentários aí, ou entre no grupo e mande o seu 11 aí, que a gente vai fazer a comparação CAP 2018, final da Copa do Sul-Americana, e CAP 2021, final da Copa Sul-Americana. Vamos lá, Marcão. Santos, né? Santos ou Santos. Eu vou de Santos. Daí eu vou... O lateral direito. O lateral direito, tá. Vamos pro lateral direito, que quem jogou... Jonathan e Marcinho. Eu vou de Jonathan. Pelo contexto geral da carreira, acho que até por técnica mesmo, eu acho que em todos os quesitos, o Jonathan é mais jogador que o Marcinho, e até por importância, dentro do torneio, o Jonathan bateu vários pênaltis. Sim. Então é Jonathan. Jonathan também, então, me convenceu. Vamos pro lateral esquerdo, né? Daqui a pouco a gente vai. Cara, cadê o lateral Abner esquerdo? Ou Renan Lodge? Abner ou Renan Lodge? Cara, Renan Lodge, né? Não tem Abner muito, né? O Abner é bom, mas o Renan existe, acho que um debate se não foi o melhor lateral esquerdo da história do Atlético, né? Tá. Enfim. Thiago Heleno e Thiago Heleno, beleza. Thiago Heleno. Vamos lá. Pedro Henrique e Léo Pereira. Cara, vamos... eu não... Hoje em dia... Essa é mais... Essa é dura, né? Mas... É porque eu tô com muito a imagem do Léo Pereira do Flamengo na minha cabeça. Isso não pode enganar, hein, cara. O Léo Pereira jogou demais em 2018 também. É verdade. E 2019. Eu acho que... Eu gosto do Pedro Henrique. Gosto muito dele. Acho que ele tem muito a cara do Atlético, assim como o Léo Pereira. O Léo Pereira, ele era um torcedor do Atlético enquanto ele jogava aqui. Sempre fez questão de zoar os coxas. É da base do Atlético e tudo. Mas acho que por uma questão de consistência durante o campeonato... não que o Pedro Henrique foi mal em alguns momentos, mas em alguns momentos a gente questionou a titularidade dele durante o ano, e principalmente isso leva em conta a Sul-Americana. Então acho que eu vou de Léo Pereira por isso. Léo Pereira, ele não foi questionado, e na Sul-Americana é que ele conseguiu a vaga dele mesmo, porque no jogo do Peñarol a gente tem que lembrar que foi Zé Ivaldo e Léo Pereira azar naquele jogo. Então ele consegue a vaga dele ali jogando esses jogos. Então pra mim é o Léo Pereira, mas com dor no coração. Eu gosto muito do Pedro Henrique. Eu concordo com tudo que... Será que vamos concordar com todos? Será? Agora eu vou fazer uma coisa. Não vou pôr o Lúcio, tá, Marcão? Tá. Porque na final o Lúcio foi titular e o Wellington entrou depois. Eu vou pôr pra facilitar pra gente. Wellington ou Nicolás Hernandes, que seria o terceiro zagueiro, né? Vamos montar esse time com 3 zagueiros, né? Nicolás Hernandes, o Wellington, não que não tenha sido importante. Acho que ele foi mais importante daí em 2019, na Copa do Brasil, exato. Então, 3 zagueiros aí. Então a gente já estamos numa mescla boa, Marcão. A nossa linha de 5 aí. A gente tá com o Santos, que é dos 2. Daí a gente tá com os 2 zagueiros de 2018. E os 2 laterais. E daí a gente colocou um de 2000. Então acho que só o Nicolás Hernandes. A gente tá com Thiago Heleno, Léo Pereira e Nico Hernandes. A gente não liga que vai ter 2 canhotos. Vai jogar um pelo lado direito lá e não importa. E as laterais a gente tem Jonathan e Renan Lodge. Tá. Nosso time tá assim. Então só tem o Nicolás Hernandes de 2021 Isso. até agora. E o Santos e o Thiago Heleno. Vamos lá pro meio de campo. Que aí agora vai começar mais difícil. Eric. Isso? Pode ser. Ou Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, tá. Bruno Eric Guimarães. ou Bruno Guimarães? Bruno Guimarães. Tem, beleza, cara, seleção brasileira. Desculpa, é que eu tô me confundindo, porque eu tô olhando rápido, porque tem os caras que entraram aqui Léo também. Cittadini e Rafael ou Veiga. Rafael Veiga.
Cara, Cara, vocês vão me chamar de lunático. Essa é difícil também. Mas o Léo Cittadini foi bem importante pro Atlético nesse ano. Tá, o Rafael Veiga fez 2 gols num jogo, Sim. o Rafael Veiga deu assistência na final, não. Nunca errou pênalti também. Vai ter que ser o Rafael Veiga. Porque senão não faz sentido o argumento do Jonathan, né? Ele bateu um monte de pênalti, mas o Léo Cittadini, ele foi muito importante, mas pode ser que eu esteja com a imagem do Léo Cittadini na Copa do Brasil, que daí realmente, na Copa do Brasil de 21 e na de 19, ele foi muito importante, né? Inclusive, se não um dos mais importantes, porque é quando ele entra no time em 19 que arruma o time. E esse ano acontece mais ou menos parecido. Contra o Flamengo, Sim. Ele não era titular até aquilo, então ele recupera a vaga dele de titular e se firma, né? E na final, contra o Bragantino, eu achei ele muito, muito, muito importante também, um dos melhores, se não o melhor do Atlético. Não, tirando o Nicão, né? Esqueci do Nicão. Porque o Nicão é Deus, a gente acaba esquecendo. Mas eu vou de Rafael Veiga, porque no todo, o Rafael Veiga fez gol, né? E gol conta bastante. Ainda mais quando você faz 2 num jogo só, eliminatório. Então é isso, Rafael Veiga. Nicão e Nicão. Nicão e Nicão da Nicão. Terans ou Cirino? Cirino. Terans ou Cirino. Eu vou de Terans. Tem que fazer também uma... Eu amo Cirino. Uma boa... Uma citação aqui pro Marcinho também, que foi quem entrou daí depois na final, entrou no lugar do Nicão, que também fez um bom ano aí contra o Atlético. Então, ficamos com o Terans, no lugar do Cirino. Ficamos com o Terans. Porque o Terans foi também muito... Na Sul-Americana, o Marcelo Cirino, ele foi importante. Mas com o Penharol, aquele gol do Penharol. Aquele gol, enfim, a gente deu o contexto e tudo, mas eu acho que o Terans foi mais importante, né, nessa de 2021. Então vamos de Terans, que é isso, é isso. Pablo ou Kaiser? Cara, assim, o Pablo foi artilheiro do campeonato, né? É difícil não escolher o Pablo. Sim. E ele fez gols nas 2 finais, eu acho que isso conta demais. Ele fez gol nas 2 finais, também. Ele fez gol de 1-0 também, igual o Kaiser. Eu vou de Pablo, mas eu acho que o Kaiser agrega pro time bastante e eu tô triste de não votar nele. Por mais que a gente acabou escalando o time de 2018 só com o Terans e Nicolás Hernandes. Esse é o time, mas eu acho que o Pablo foi artilheiro do campeonato. Calma, falta o técnico ainda. Falta o técnico. Valentim ou Thiago Nunes? É Thiago Nunes. O Valentim treinou um jogo. Peço perdão aí, eu acabo pedindo perdão pro Valentim. Mas... Eu acho que o justo aqui é a gente falar Thiago Nunes ou Antônio Oliveira. Seria o Thiago Nunes ainda. Seria o Thiago Nunes ainda, mas o Antônio Oliveira, porque o Valentim, infelizmente, o Valentim, tamo junto, mas você treinou um jogo do time só, daí não dá. Mas então ficamos com... Então vamos repassar. Santos, vamos fazer a linha de 5 pra ficar mais fácil. Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e... Hernandes. Nico, e... Renan Lodge. Daí o segundo volante seria Bruno Guimarães e Veiga. E daí o trio de ataque. Trio de ataque Nicão, Terans e Pablo. Que inclusive, não ia falar nada não, mas podia ser um ataque do Atlético no ano que vem, né? O Nicão ficando e o Pablo voltando. Quem que tá? Tem um time já pedindo ele emprestado. Acho que o Thiago Nunes que pediu no Ceará. Então, o que vocês acham desse time aí? Você acha que ele agregou bastante com esses 2 jogadores? Mudou o esquema também. O Atlético nesse momento tá jogando bem, com 3 zagueiros, mas é um time legal de se analisar aí, né? E mostra muito acho que a gente pode até já ir pensando em fechar o programa falando disso, porque mostra muito da diferença técnica entre os 2 times. Sim. O que, pra mim, engrandece a conquista de 2021. Porque, queira ou não, o nosso time de 2018, ele era um baita time. A gente tem 2 jogadores de seleção brasileira aqui, um terceiro postulante, que é o Rafael Veiga, que hoje a gente pode falar que chegou no ápice da carreira dele, Santos também, né? Ganhando o Billy, mais o Santos, exatamente, então são 4 Rafael jogadores. Veiga, pra mim, é um dos melhores jogadores desse ano, por exemplo. Pra mim, ele é um dos melhores jogadores no Brasil em 2021. Em 2021. Pra mim também, e pra mim ele merece uma vaga de seleção. Então a gente tá falando de 2 caras que estão na Europa, jogando em grandes clubes da Europa, um goleiro que foi campeão olímpico depois e que se firmou muito nesse time, e um jogador que hoje tá pedindo passagem na seleção brasileira, bicampeão da Libertadores. Era um time fora Marcelo Cirino, que é um grande jogador, fora o próprio Nicão, Thiago Heleno, que estavam no time, a gente sabe o quão bom eles são. O Lúcio tava no time de 18.
muito discrepante o nível técnico. Por isso que coloca, acho que a mística, a camisa, o exemplo, porque a gente tem jogadores aqui que já estavam no Atlético, que ganharam esse ano, mas nessa ocasião... tem um detalhe. A gente não citou o Rony, cara. A gente não citou o Rony, que era banco. Porque o Rony era banco do Cirino, no caso da final. Era banco do Cirino. E também é um dos melhores jogadores aí do ataque do Brasil. Né? Exato. Mas o Rony, ele chega em 2018, ele joga pouco. Ele jogou mais. Acho que eu ficaria ainda com o Terans. Até com o Vitinho. A gente acabou não citando o Vitinho, mas o Vitinho poderia estar aqui no lugar do Terans, mas acho que é isso. Mas a diferença desses elencos, e também eu coloco um outro ingrediente nessa análise, que é o exemplo. Porque o Christian estava na base nesse ano e jogou em 2021. A gente tem poucos exemplos. O próprio Zé Ivaldo ganhou em 18, ganhou em 21 também, que vem nessa inflado por esse time, bom time. Então, participar de uma campanha vitoriosa, e esse time do Atlético era muito bom, participar de uma campanha vitoriosa faz o time ter casca para quando você não tem o melhor time que você poderia montar, e a gente sabe que o time de 2021 tem as suas limitações, você consegue ser campeão mesmo assim. Mesmo tendo... óbvio, eu acho que levamos sorte de ter pego o Bragantino na final, porque eles se cagaram inteiro, mas na semi não foi assim, a gente passou, nas quartas contra a LDU não foi assim, a gente passou, então cria-se uma casca que vai ficando aparente, então mesmo com um time que não era tão bom, a gente acabou levando o caneco. Exatamente, e lembrando que a gente tá fazendo o máximo pra gente levar em consideração só a Sula, né, dos anos aí, que também o time de 2018 foi muito base pro 2019, ele saiu muito pouca gente, né, a gente tem o Renan Lodge, que foi uma saída importante, né, e o Pablo e o Veiga também, acho que os três, né? Os três. Mas, foram pô, que... 3 só é pouco, né? Sim, a gente conseguiu manter a base. Exatamente. E desse ano a gente não falado também que da importância gigantesca da gente chegar em 2 finais grandes com o mesmo time no mesmo ano, né? Também, eu acho que isso, se a gente for comparar com questão de time, de história, isso vai ser muito importante também, mas vai ser uma discussão para mais daqui a outros anos. Não queime os nossos programas, a gente vai ter mais programas, a gente vai falar também da Copa do Brasil, a gente vai fazer essas próximas semanas, podem ficar tranquilos que vai ter conteúdo pra caramba sobre isso aqui no Quinto Vento. Isso aí. Fechou, Marcão? Fechou, acho que é isso, fizemos um bom trabalho aqui relembrando e escalando os times. Volto a frisar, a competição com a cara do Atlético. Firmamos nossos 2 pés, que você bem colocou no começo do programa, e agora alçamos voos maiores, mas sempre com carinho muito grande, uma mística muito grande nessa competição. Acho que o sabor do segundo título, claro, a gente gosta muito, mas não foi igual ao sabor do primeiro. Acho que no primeiro a gente desfrutou de um enredo muito mais cinematográfico. Tem uma outra coisa também que eu acho que pessoalmente nós dois não estávamos no Uruguai, né? Exato. Eu acho que tem muita gente que, ao contrário, que você tava nos dois, mas eu tava no da final aqui, que foi na Baixada, e estar lá no Uruguai, tenho com certeza que também tem esse peso assim também, mas contextualmente, né, com tudo que a gente falou. Do Atlético chegando inédito, um título inédito, dá uma Quem graça. foi pro Uruguai é um abençoado, eu queria muito poder estar lá, né? Mas infelizmente não conseguimos, e isso, queira ou não, quebra um pouco da mística, porque a gente não ganhou nenhum título além da Sul-Americana em casa, né? Sim. Foi o único título, tirando os paranaenses, mas a gente não conta mais paranaenses nesse tipo de programa. Sim. Então, a gente só ganhou um título em casa mesmo, assim, com a torcida. Então ele é emblemático também por conta disso. Muito bem lembrado. E acho que isso faz diferença em termos de mística mesmo com a torcida e tudo mais. É mais por isso que 18, o sabor foi diferente de 19. E eu acho que a gente daqui a pouco vai virar os palmeirenses chato, que o time tá final da Libertadores, terceiro lugar do Brasileiro, reclama do time. Porque o sabor da conquista, quando acontece sempre, você começa a ser mais crítico, a ser mais chato, a não levar tanto... A régua sobe, né? Exato. A régua sobe. Eu acho que em 18 a nossa régua estava muito baixa e em 21 a nossa régua tá mais alta. E isso é bom, e eu acho que isso que vai levar o Atlético a ser campeão da Libertadores. Obrigado, galera. É o seguinte, essa semana a gente não vai conseguir gravar o programa porque a gente vai estar na Arena da Baixada no momento que a gente
Não adianta a gente gravar quinta, que daí a gente não vai ter falado sobre o jogo da sexta. Então a gente vai ver o que vai acontecer. Mas fiquem tranquilos que sairão mais podcasts aí pra vocês. Beleza, galera? Tem muita coisa pra rolar esse ano ainda. Tem final da Copa do Brasil, tem esse final do Brasileiro que está tirando os cabelos aí de muita gente. E a gente volta logo aí pra conversar com vocês. Obrigado, fiquem com Deus.